Bom, meus amigos, ainda naquela sequência de casos, de fatos, né, que eram chegados a Kardec, trazendo informações sobre evidências, sobre a aparição de espíritos, sobre pessoas que eram dadas já como mortas e que vinham trazer justiça. Nós estamos nessa fase desse estudo, desses casos. Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu na época da Guerra da Crimeia, que justamente o título é esse, O Oficial da Crimeia. E é um caso que vem trazendo, e Kardec, depois da narração do caso, ele vem nos explicando que ele não pôde comprovar, né? Mas por que foi então colocado aqui na Revista Espírita? Porque mesmo diante da não comprovação, é uma situação que poderia ter acontecido mesmo. É uma situação que podemos ter como verdadeira, mesmo, como eles dizem aqui, não tendo sido constatado a autenticidade do fato. Então, a notícia saiu num jornal da época, Le Independente Belge, e diz assim para nós: Le Independente Belge, que não pode ser acusado de excessiva benevolência em relação às crenças espíritas, referiu o seguinte fato, reproduzido por vários jornais e que, por nossa vez, transcrevemos com todas as reservas, pois não tivemos oportunidade de constatar a sua realidade. Olha só, ele está colocando aqui uma situação, um fato que foi de notável divulgação, todos ficaram conhecendo esse fato, mas é como ele explica aqui. Kardec também, no final do texto, ele vai colocar para nós: não houve como constatar. Mas é o que nós estamos dizendo, diante do fato, nós estamos vendo aqui, e dos conhecimentos que a doutrina nos oferece, através dos estudos, da codificação, do Livro dos Espíritos, nós podemos sim acreditar que isso tenha realmente acontecido. Então ele diz assim para nós: seja porque a nossa imaginação inventa e povoa um mundo de almas ao lado e cima de nós, seja porque o mundo do qual estamos, vivemos e agimos existe realmente, é fora de dúvida, pelo menos para mim, que se produzem acidentes inexplicáveis que provocam a ciência e desafiam a razão. Então, esse fato, ele aconteceu no ano de 1858. Então, a doutrina estava sendo assim, ainda, vamos dizer, elaborada. Tínhamos já o Livro dos Espíritos, mas outros pontos importantes, outros livros, Kardec ainda estava lá se preparando para decodificar. E ele ia recebendo muito esses fatos, todos esses fatos, assim como eles dizem aqui, inexplicáveis, eram levados a ele, para ele poder analisar, observar e tirar lá as conclusões e colocar o que fosse necessário de importante para que ficasse, para que hoje, né, nós pudéssemos estar aqui estudando tudo sobre isso. Então ele diz assim para a gente: na Guerra da Crimeia, durante uma dessas noites tristes e lentas, que se prestam maravilhosamente à melancolia, ao pesadelo e a todas as nostalgias do céu e da terra, um jovem oficial levanta-se de repente e sai de sua tenda, a fim de procurar um de seus camaradas para dizer, camarada aí, companheiro lá de farda, né, vamos dizer assim. Mas olha só o que ele coloca nesse parágrafo, antes da gente continuar. Ele vai explicando a situação que o ambiente propiciava, né, a, vamos dizer, acontecimentos de fatos
como esse, ele diz, né, durante uma dessas noites tristes e lentas, a pessoa, né, numa guerra, numa situação dessa, tem assim, fica num ambiente propício à melancolia, a ter pesadelos, quer dizer, a todo esse tipo de sentimento que a situação pode propiciar. E aí, ele está alertando nesse sentido, porque, como ele falou lá em cima, esse fato não foi constatado, né? A sua veracidade, a sua realidade. Então, é uma coisa que poderia ter sido imaginação aqui do companheiro. Mas também, diante dos conhecimentos que nós já temos, diante das situações do que a doutrina espírita veio trazer para nós, veio nos esclarecer, a gente sabe que isso também poderia ter acontecido sim, e acontece muito. Olha só, então o oficial estava lá na sua tenda e de repente ele acorda, sai e vai procurar um companheiro lá e diz: acabo de receber a visita de minha prima, a senhorita T. Aí o outro pergunta, né? Sonhaste? Por quê? Porque eles estavam numa guerra, num ambiente impossível de alguém chegar lá, principalmente uma senhorita, chegar lá para visitá-lo. Sonhaste? O outro falou, sonhaste. Aí ele não. Ela entrou pálida, sorridente, apenas roçando o chão duro e grosseiro para os seus pés delicados. Olhou-me, após me haver despertado subitamente com sua voz doce e me disse: demoras muito, toma cuidado. Algumas vezes a gente morre na guerra sem ir à guerra. E aí o rapaz diz, né? Quis falar-lhe, levantar-me, correr até ela, mas ela recuou e, pondo o dedo sobre os lábios, disse: silêncio, tem coragem e paciência, nós nos tornaremos a ver. Ah, meu amigo, ela estava muito pálida. Tenho certeza de que está doente, de que ela me chama. Essa foi a impressão que ele teve quando viu lá a criatura. E aí o companheiro diz para ele: sonhas acordado, estás doido? Redarguiu o amigo. É a primeira fala, né, quando a gente comenta um fato desse com alguém que não acredita nessas coisas, né? Que não conhece, não tem esse conhecimento. Então, é a primeira coisa que a pessoa diz: ah, você estava dormindo e aí sonhou, ou então você está doido, imaginando coisa aqui nessa situação, numa guerra onde todos estão desesperados e o ambiente super melancólico, super triste. Você ter uma visão dessa, isso é da sua cabeça. A primeira impressão, primeiro conceito é logo isso: você está doido. Isso não é real. E aí ele diz: é possível. Mas então, o que vem a ser essa agitação em meu coração que a evoca e me faz vê-la? Então ele estava sentindo assim um pensamento muito forte nela, lembrando muito dessa prima. E a gente vai saber por quê. Lembrando muito dessa prima. E aí ele estranha, ele fala para o amigo, né? Tudo bem, eu estava sonhando acordado, eu estou doido, mas e agora? Essa agitação que está aqui no meu coração e que me fez vê-la. Aí a história continua e diz assim: os dois rapazes conversaram e ao amanhecer o amigo acompanhou o oficial visionário à sua tenda, quando este estremeceu de repente e disse: ei-la, meu amigo, ei-la, diante da minha tenda, faz-me sinais, dizendo que não tenho fé nem confiança. Quer dizer, ele estava vendo novamente a prima lá na porta da tenda, passando essa informação para ele, né? Fazendo um sinal para ele, dizendo: você não tem fé, você não tem confiança. Naturalmente, o amigo nada via. Fez, porém,
o melhor que podia para tranquilizar o camarada. Nasceu o dia e com ele as ocupações muito sérias para deixarem de lado os fantasmas da noite. Então amanheceu o dia, foram todos lá fazer as suas tarefas, cumprir com as suas obrigações, e esqueceram até lá o fato acontecido. Mas, por uma precaução perfeitamente compreensível, no dia seguinte, uma carta partiu para a França, pedindo notícias da senhorita T. Então ele, teve aquela visão. Para ele foi uma visão, ele sabia que não estava dormindo, que não estava sonhando, que não era uma imaginação, mas, diante da dúvida que foi colocada pelo amigo dele poder estar nessa situação, o que ele faz? Muito bem pensado, vou escrever pedindo notícias. E escreve lá, pedindo as notícias da prima. E alguns dias depois, responderam que a senhorita T estava gravemente doente e que se o jovem oficial pudesse obter uma licença, talvez a sua visita lhe causasse um efeito salutar. Então, olha só, do jeito que ela apareceu aqui para ele, como ele descreve aqui para a gente, pálida, muito assim, debilitada, com aspectos de que estava doente mesmo. E tanto que ele chega a essa conclusão, que do jeito que ela apareceu é porque ela deveria estar doente. E aí ele vem a explicação. A carta que chega, trazendo a notícia que ela está doente, pedindo que se ele pudesse conseguir uma licença para que ele fosse lá visitar a prima. Mas aí ele vem explicando que pedir essa licença e o motivo, naquele momento, era impossível. Então ele diz assim: pedir licença no momento das lutas mais rudes, provavelmente na véspera de um assalto decisivo, alegando temores sentimentais, era coisa que não se podia pensar. Não tinha como ele pedir uma licença nesse momento, Todavia, creio lembrar que a licença foi pedida e obtida e que o oficial já ia partir para a França, quando teve mais uma visão. Esta era pavorosa. Pálida e muda, a senhorita T deslizou uma noite no interior de sua tenda e lhe mostrou o longo vestido branco que arrastava. O jovem oficial não duvidou um só instante que sua noiva estivesse morta. Estendeu a mão, pegou uma das suas pistolas e arrebentou os miolos. Olha que tragédia, E aí vem assim: com efeito, naquela mesma noite, à mesma hora, a senhorita T havia exalado o último suspiro. Então vamos ver aqui, vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir. É um fato que poderia ter sido uma imaginação dele? Sim. Mas também poderia ser verdadeiro. Nós temos conhecimento disso, de casos verídicos dessa situação, que a criatura vem. Não é sonambulismo, não chega a ser dupla vista. Foi mesmo a emancipação do espírito da menina, da senhorita T, que estava lá doente, e veio até ele. E avisando para ele, no primeiro parágrafo que ele diz: demoras muito, toma cuidado. Algumas vezes a gente morre na guerra sem ir à guerra. Então ela veio avisar para ele que ela estava já doente, e naturalmente ela já sabia que ia morrer. E veio até ele. Então a gente pode dizer que foi uma emancipação e ela se fez visível para ele. Ele somente poderia vê-lo. Não podemos dizer aí que ele seria um sonâmbulo ou que ele teria a vidência, que teria dupla vista. Não, porque ele não viu em longe, não viu em lugar nenhum. Ela veio até ele.
né? Então a gente pode dizer que foi assim uma emancipação dela, da alma dela, e que veio até ele, sensível a ele. Tanto que só ele via. E ele deduz-se aqui que eram noivos, que eram amados, que eram apaixonados, e ele, quando consegue a tal da licença, ela já vem como se dissesse para ele, olha, não adianta mais, não dá mais tempo de você ir, porque do jeito que ela se apresenta aqui, já sem falar nada, ela já estava morta. E ele, desesperado, o que faz? Comete o suicídio. Daí a gente vai entender o porquê que ela disse lá para ele, né? Às vezes a gente morre na guerra sem ir à guerra. Ele nem estava combatendo quando morreu, por conta da dor que tinha sentido. E aí, naquela mesma noite, naquela mesma hora, a gente tem a notícia aqui que ela também havia exalado o último suspiro. E aí vem ainda o fato narrado, vem comentando. Resultaria essa visão do magnetismo? Não sei. Seria loucura? Espero que sim. Mas era qualquer coisa que escapava às zombarias dos ignorantes e às zombarias ainda mais inconvenientes dos homens de saber. Quanto à autenticidade deste fato, posso garanti-la. Interrogai os oficiais que passaram este longo inverno na Crimeia, e não serão poucos os que vos contarão fenômenos de pressentimento, de visão, de miragem da pátria e dos parentes, análogas a este que acabo de contar. Então, é aquilo que ele falou lá no início, que esse texto aqui está sendo escrito por uma pessoa por nome de Tessel. É o que ele estava falando, que seria vamos dizer assim, o jornalista, né? Publicando aí o fato e a notícia. Então, o que ele está colocando aqui é que, como ele não pôde constatar a veracidade desse fato, né? Se foi mesmo real, mas os comentários, né, os vários fatos que chegavam, e por conta dessa situação de guerra, as pessoas ficarem completamente fora do normal por conta do ambiente. Uma guerra, gente, é uma coisa terrível, que tira você mesmo do seu normal, que pode te levar à loucura. Então, há a possibilidade aqui, como ele questiona, né, seria, né, resultaria essa visão do magnetismo, quer dizer, será que ele viu mesmo a alma da senhorita T? Ou ele já estava doido, ele já estava pirado e aí cometeu o suicídio, né? E aí ele diz, o que se deve concluir de tudo isso? A resposta, nada. A menos que terminasse minha correspondência de maneira muito lúgubre e que talvez soubesse fazer dormir sem saber magnetizar. Então está aqui o fato narrado pelo senhor Tessel, assim a grosso modo. E isso chegou a Kardec, né? E é o que nós vamos ver agora, o comentário, o que ele vem falando a respeito desse caso. Então a gente está vendo aqui uma situação que, diante dos conhecimentos que a doutrina nos oferece, pode ter acontecido, pode ser real. Emancipação de alma. Quantas pessoas, quantos casos de pessoas que estão assim em estado terminal e as almas, o espírito daquela criatura se emancipa e vai até em outro lugar dar a notícia, né? Falar a notícia. Na minha família mesmo aconteceu isso em relação ao meu pai e a um tio nosso, que era cunhado dele e que eles eram muito amigos. Esse meu tio estava doente, ele tinha sofrido um AVC e estava na cama e com dificuldades, né, com sequelas lá do AVC. E a irmã do meu pai, a esposa dele, cuidando dele e tudo. E meu pai veio a falecer. Então, nós e meus primos, né, os filhos dele, achamos por bem não darmos a notícia a esse meu tio do falecimento do meu pai.
que ele não ficasse mais chateado, porque era muito amigo do meu pai, eles se gostavam muito, se conheceram desde criança, desde jovens e tudo, e ele acabou casando com a irmã dele, com a irmã do meu pai e tudo. Mas aí, passado algum tempo, né, uma semana depois, ele chegou para minha tia, a esposa dele, e falou assim, fulana, o fulano esteve aqui me visitando. E aí a minha tia se assustou, né? Como é que ele ia dizer que o meu pai, né, teu irmão esteve aqui me visitando? Aí ela se assustou. Como ele veio aqui te visitar? Se eu não vi, ela sabia que ele tinha falecido, meu pai tinha falecido. E aí ela veio, e aí? Não, ele veio aqui dizer para mim que já não está mais aqui entre nós, que ele já, olha só o que meu pai fez, que ele já morreu e que está esperando por ele, para ele ir também, largar esse corpo, para eu largar esse corpo aqui e ir embora também para a nossa vida. E aí a minha tia comentou com a gente, né, da família e tal, nós ficamos sabendo, eu tenho esse conhecimento, falei, bom, se é possível mesmo de ter acontecido, né? É um caso parecido com esse tipo aqui. A pessoa vem comentar quantos e quantos casos a gente sabe, né, na casa espírita a respeito de situações dessas. Mas vamos ver aqui agora então o que Kardec vem falando para nós a respeito disso. Então ele diz assim, como dissemos no início, não podemos constatar a autenticidade do fato. Mas o que podemos garantir é a sua possibilidade. Os exemplos verificados, antigos e recentes, de advertências de além-túmulo, não são tão numerosos que este nada tenha de mais extraordinário que outros, testemunhados por tantas pessoas dignas de fé. Então está aí, né? Ele disse lá, não pôde constatar a autenticidade do fato, mas isso não significa que um caso desse não possa acontecer. Muitas situações numerosas aí que chegam até ele. E aí ele continua. Podiam parecer sobrenaturais em outros tempos, mas hoje, que a sua causa é conhecida e estão psicologicamente explicados, graças à teoria espírita, nada tem que os afaste das leis da natureza. Então veja bem, é possível que a menina tenha se emancipado e ido até o rapaz dar a notícia do seu próprio falecimento? É natural. A alma não morreu. O que está desfalecendo lá é o corpo. Então ela poderia muito bem sair e vir se apresentar para ele, dizendo para ele sair logo, ir lá visitá-la, dar o último adeus, se ele queria encontrá-la viva ainda. Não foi o caso, não aconteceu. E ele, no desespero, né, quando a viu pela última vez, mesmo pela segunda vez, que ela aparece dizendo que já não dava mais tempo, que ela já tinha morrido, ele não aguentou. Né? O amor, naturalmente, muito grande, não aguentou e cometeu lá esse ato de loucura que foi o suicídio. Aí Kardec continua, né? Acrescentaremos apenas uma observação. Se aquele oficial tivesse conhecido o Espiritismo, saberia que o meio de reunir-se à sua noiva não seria cometendo o suicídio. É um ponto importante aqui também nessa história, né? Se ele tivesse esse conhecimento, ele jamais teria tido esse ato louco. Porque nós sabemos que esse ato o afastou mais ainda da possibilidade de encontrá-la noiva na espiritualidade. E aí Kardec está dizendo aqui, ó, pois a ação poderá afastá-los por um tempo muito mais longo que aquele que ele teria vivido na Terra. Ou seja, se ele tivesse que viver, vamos fazer aí um exemplo, né? Vamos fazer exemplificar assim concretamente. Se ele ainda tivesse mais 10 anos de vida, ele deveria, esses 10 anos de vida, e quando desencarnasse, de repente encontraria com ela. Nessa situação aqui, que o ato que ele cometeu, conforme Kardec está nos explicando aqui, o afastou muito mais de 10 anos.
do que ele teria vivido na Terra. Muito mais de 10 anos ele ficaria afastado dela por conta do ato que ele cometeu, que é o suicídio, e que nós sabemos que suicídio é uma situação assim que deixa o espírito mesmo em situação gravíssima. Porque o objetivo com que a pessoa comete esse ato é se livrar da dor que está sentindo no momento. No caso aqui, né, foi a dor de ter perdido a sua amada. Então, no raciocínio dele, pela falta do conhecimento, ele achou que morrendo resolveria o problema. E não é assim a realidade, né? Por isso que Jesus disse lá para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente vai tendo esse conhecimento, vai tendo conhecendo mesmo assim como é que é o processo da vida, do nosso mundo, da nossa estadia aqui, do porquê estamos aqui. E a gente, quando vai conhecendo a verdade, a gente automaticamente vai modificando nossos valores, né? Então, quem acha, quem pensa que morte é solução para problemas, está totalmente equivocado. Por quê? Porque a morte não existe. Você vai continuar vivendo com o problema que existia. Esse companheiro aqui, o que a gente pode deduzir? Ele continuou como espírito, ficou livre só do corpo, como espírito, sofrendo a dor da perda da noiva, e agora com mais esse agravante, que foi o fato de ter cometido o suicídio, que faz com que ele se afaste mais ainda da possibilidade de encontrá-la. Então, é o que a doutrina nos esclarece. Suicídio não é solução para problema nenhum, por maior que seja a tua dificuldade, por maior que seja a dor que você esteja passando enquanto encarnado, procure se fortalecer e vivenciá-la. Mas não recorrer a esses fatos assim, achando que vai resolver o problema. Então ele diz, né, pois a ação poderá afastá-lo por muito tempo mais longo do que aquele que ele teria vivido na Terra. Além disso, o Espiritismo lhe teria dito que a morte gloriosa no campo de batalha ter-lhe-ia sido mais proveitosa do que a que se permitiu voluntariamente através de um ato de fraqueza. Ou seja, se ele tivesse continuado lá na guerra e tivesse morrido, né, em combate por alguma ação lá, e tivesse desencarnado lá, mas lutando, mas agindo, não por vontade própria, por um ato de fraqueza desse, como ele diz aqui, se ele tivesse esse esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, ele também não teria cometido essa loucura, né? Aí sim a gente pode chamar de loucura, que foi o suicídio. Então ele diz assim: eis um outro fato de advertência referido à Gazeta Darard, na Hungria, no mês de novembro de 1858 também. Então aqui Kardec vai colocar mais um fato relacionado a esse tema, né? E ele diz assim: 2 irmãos israelitas de Diek, na Hungria, tinham ido a Grossvarden. Gente, eu não sei pronunciar esses nomes aí corretamente não, vocês me perdoem. Então eu pronuncio como está escrito aí. Levar suas 2 filhas de 14 anos a um pensionato. Então 2 irmãos foram lá levar as 2 filhas de 14 anos a um pensionato. Durante a noite que se seguiu à partida, outra filha de um deles, de 10 anos de idade, e que ficara em casa, levantou-se em sobressalto e, chorando, contou à mãe que vira em sonho o pai e o tio cercados por vários camponeses que lhes queriam fazer mal. Então, olha só, a menina sonhou, acordou e contou este sonho para a mãe, né?
ele diz aqui, que era outra filha, não as que eles estavam levando, a outra filha que tinha ficado, mais nova, de 10 anos de idade. A mãe, a princípio, não deu nenhuma importância a essas palavras, né? Como sempre, mãe não dá importância ao que os filhos falam, principalmente quando é criança, 10, 9 anos, e ainda diz que sonhou, aí porque viu algum programa na televisão, viu alguma coisa parecida, aí sonhou e não dá muita atenção ao fato, caso que aconteceu aqui, né? Mas vendo que não conseguia acalmar a criança, levou-a à casa do prefeito local, onde a menina contou novamente o sonho, acrescentando que reconhecera entre os camponeses 2 de seus vizinhos e que o fato se passara na orla de uma floresta. Aí a coisa já complicou, né? Porque ela estava até identificando 2 dos camponeses lá que estavam participando do ato contra a seu pai. Imediatamente, o prefeito mandou dar uma busca no domicílio dos 2 camponeses que de fato estavam ausentes. Depois, para se assegurar da verdade, expediu outros emissários na direção indicada, os quais encontraram 5 cadáveres nos confins de um bosque. Eram os 2 pais com as filhas e o cocheiro que os tinha conduzido. Os cadáveres haviam sido atirados sobre um braseiro para se tornarem irreconhecíveis. Logo, a polícia começou a fazer as diligências, prendeu os 2 camponeses designados no momento em que procuravam trocar várias cédulas manchadas de sangue. Uma vez na prisão, confessaram o crime, dizendo que reconheciam o dedo de Deus na pronta descoberta do delito. Então aí, outro fato que poderia ter sido imaginação da menina? Poderia. Mas poderia, como foi no caso, um caso verídico? Foi. Então, isso pode acontecer? Pode. Claro. Como é que aconteceu? O que foi isso? Aí a gente pode entrar naquele processo da dupla vista. Ela, apesar de que ela estava dormindo, então ela foi, né, até a situação onde tinha acontecido. Ela foi, aí é diferente, né, Hamilton, o caso. Ela que foi até, ou foi levada, né, até onde a situação estava acontecendo. Viu tudo, presenciou tudo e, quando acordou, narrou o fato bem claro para a mãe. E a situação verídica. Por quê? Eles foram averiguar e encontraram lá os cadáveres do pai, da irmã, do tio, da prima, né, em situação lá já mortos. Então, são 2 fatos aqui que, dentre esses todos que a gente vem estudando aqui, que Kardec vem colocando para nós, eram situações que aconteciam, e até hoje a gente vê acontecer muito isso aí, né? É que ainda, por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento, as criaturas não acreditam muito. Então, ainda, infelizmente, ainda existe aquele preconceito diante da mediunidade de certas criaturas. Porque isso aqui a gente não pode, tanto do rapaz, do comandante aqui, do oficial, e a gente pode dizer que ele tinha essa possibilidade de ter a visão, de ver o espírito viu lá o espírito da namorada, da noiva, como dessa menina que, através do sonho, tinha possibilidades de ir e ver o que estava acontecendo em determinado lugar. Se emancipava no momento do sono, no momento que dormia. Então, são situações que a gente estuda cá no Livro dos Espíritos. Nós temos um capítulo ali no Livro dos Espíritos falando dessa possibilidade da emancipação da alma. E normalmente, quando o Kardec disse lá para nós, no Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns,
foi justamente nesse sentido, dessa possibilidade que todos nós temos de estarmos, de nos interagirmos com esse mundo espiritual, através de várias situações. Então, por exemplo, um sonho, o momento do sono em que o corpo vai dormir, o corpo dorme, o corpo deita lá na cama e vai dormir, apaga por completo. Mas o espírito que habita aquele corpo não dorme. E ele sai, ele se emancipa. E pode ver muitas coisas. Pode não, ele vê muitas coisas. É bem verdade que a gente sabe, né, que nós vamos ver aquilo que nós estamos nos propondo, né? O nosso meio, quando estamos aqui em estado de acordados, o que a gente está vivenciando? O que a gente está pensando? Quais são os nossos atos? Quais são as nossas atitudes? Quais são os nossos desejos, né? O que a gente procura durante o nosso dia a dia? E aí, quando nós dormimos, o que acontece? O corpo descansa e a alma vai, sim, lá buscar as informações diante daquilo que nós estamos ligados. Então, a todos podem acontecer isso. Ninguém está livre de ter uma situação dessa. Basta que tenha condições, vocês vejam bem, por que será que a menina sonhou? Não é? Nós podemos deduzir aí duas situações. Primeiro, porque era uma criança, teria mais credibilidade, apesar da mãe, no primeiro momento, não ter dado muita atenção ao fato, justamente por ela ser criança, mas diante da insistência dela, e aí os detalhes, né, do caso dela até reconhecer os dois lá, estava se vendo que não podia ser imaginação de criança. Né, que não podia. Então, a credibilidade maior nisso aí. E ela em condições, ela como espírito tinha condições para esses, vamos dizer assim, acontecer essa situação, passar por essa situação. Então, é interessante quando a gente faz esses estudos aqui da Revista Espírita, o que acontece? Vem mostrando para nós o trabalho que Kardec teve, né, de receber todas essas informações, todas essas situações diferentes. Vocês vejam, no primeiro caso foi a menina doente que foi até o noivo avisar que estava morrendo. No outro, a filha recebe a informação de que o pai e ela que foi levada lá, no caso, para ver o fato acontecido, né, a situação que estava acontecendo lá. Então, são situações que a gente tem, que Kardec teve, muitos casos, esses casos nós estamos estudando aqui, a gente vê o trabalho que ele teve para realizar essa tarefa de codificar aqui a nossa doutrina espírita, né? Bom, o nosso assunto propriamente dito aqui, esse caso, nós já encerramos. Se vocês não têm nenhuma colocação para fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre, que é interessante, sobre a guerra, que é um dos pontos também aqui relacionados a esse assunto da guerra, né? E aí a gente também questiona muito isso. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que ele vem falando justamente sobre esse tema, esse assunto, capítulo 6, na lei de destruição, nós vamos encontrar Kardec preocupado com questões a respeito da guerra, o que leva o homem à guerra, né? Porque ainda é uma situação que traz uma coisa terrível, né? Toda guerra é terrível. E no caso que nós estudamos aqui, a gente pôde ver que, em função da situação, a gente pode também pensar, achar, né? Raciocinar, achar eu não digo, mas a gente vai raciocinando em cima do caso, a gente pode chegar à conclusão também que aquele ambiente que aquele homem se encontrava, né, da guerra, pode ter feito com que ele tivesse cometido esse ato aí translouco,
equivocado que é o de cometer o suicídio. Então, nesse capítulo aqui, a gente questiona, né? Todos nós ainda hoje questionamos por que a guerra, né? Por que ainda nós estamos, isso produz esse estresse, né, Hamilton, e pode levar o homem a essa situação. Então a gente questiona por que ainda existe isso. E aí Kardec perguntou aos espíritos: qual a causa que leva o homem à guerra? E ele diz que é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Ou seja, né, o homem na sua ganância ainda pelos valores materiais. Eu estava vendo um debate, ouvindo um debate, né, das pessoas falando justamente a respeito disso, e eles teve uma pessoa que fez uma colocação que eu achei interessante. A guerra, ela é organizada, ela é planejada pelas autoridades, né? Pelos chefes de governo, que querem ali tomar conta, cada um quer ter mais para si. Então, mas não são eles que vão guerrear. Eu achei interessante isso, né? Então, a pessoa estava fazendo essa colocação. Eles deviam de colocar eles lá, os chefes de governo dentro de uma arena e deixar que eles se guerreassem lá. Mas foi um comentário assim que a gente raciocinando, com o conhecimento que a gente tem da doutrina, o bom mesmo era que não existisse esse tipo de situação de guerra, né? Araci, nós estudamos a Revista Espírita toda segunda-feira, a partir das 18 horas e 15 minutos. Nós estamos na Revista Espírita do ano de 1858, estudando esses fatos todos que esse volume de 1859 vem apresentando para nós. E nós estamos justamente nesses casos que Kardec recebia, que trazendo para ele essas informações de aparição, essas situações, principalmente dos casos que nós vimos hoje, de dupla vista, de se encontrarem espíritos, de evidência, de ver, de trazer notícia. Então, ele foi analisando esses fatos todos e é nessa Revista Espírita de 1859 que a gente está estudando, né? Como o nosso tempo ali, o assunto já deu uma esgotada e a gente ainda tem um tempinho aqui, a gente está entrando, porque ele está falando ali na guerra, então a gente está aqui com o Livro dos Espíritos, falando um pouquinho ainda sobre esse assunto da guerra, né? Então, nós temos também aqui nas questões 541 do Livro dos Espíritos, Kardec também falando sobre os espíritos durante o combate, né? Então, nós temos lá, nesse capítulo 5, quando ele vem falar na lei de destruição sobre a guerra, né? E temos antes, no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo, que eu abri já direto na pergunta, que já estava marcadinho aqui. Bom, a questão é 545. Ele fala dos espíritos durante os combates. E aí ele pergunta assim: numa batalha, na 541, numa batalha, há espíritos que assistem e que amparam cada uma das forças em luta? E aí a gente também é uma pergunta interessante, né? Existem espíritos que estão ali ajudando os dois lados numa guerra? E aí a resposta: sim. E que estimulam a sua coragem. Aí Kardec coloca assim um adendo: assim os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas,
A gente tem lá na história, né, das mitologias, da antiguidade, os deuses que protegiam os guerreiros. E aí Kardec está esclarecendo aqui. Esses deuses nada mais eram do que espíritos. Aí na 542 ele pergunta, numa guerra, a justiça está sempre de um lado? Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Né? Então, olha só, se numa guerra a justiça está sempre do lado, como é que espíritos podem estar do lado a favor do errado? E a resposta? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Está lá. Né? É bem lógica, né? E bem genial mesmo, né, Hamilton? Porque se ele disse lá antes que os espíritos estão lá estimulando a coragem. Poxa, mas tem um lado justo, tem um lado que é o errado. Os espíritos estão dos dois lados? E aí vem o esclarecimento. Ó. Existem espíritos e existem espíritos. Né? Então é assim, há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Então o que eles querem é a festa da guerra. Para eles é a bagunça que eles podem lá influenciar. Eles não estão nem um pouco preocupados. Lógico, a gente sabe que são espíritos inferiores, moralmente falando. Eles não estão nem um pouco preocupados onde está certo, onde está errado, se existe justiça ou não. Até porque, né, vamos convir, é o que lá na adiante, né, eu estou fazendo uma comparação aqui com os dois capítulos. Lá na frente, quando ele vem falando na 742, o que leva o homem à guerra, olha só, ele dá uma causa também que não é uma causa positiva. Que é o quê? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Né? Não, Nilna, não é essa pergunta, não. Eu estou na 541 e estou na 742. Não é 275, não, minha amiga. É na pergunta, o espírito durante o combate. Ah, tá falando a página, né? Ai, desculpe, perdão. Eu pensei que fosse pergunta. Então tá certo, a página pode ser essa mesmo. Então ele fala, né? Aqui, o que leva um homem à guerra não é uma coisa positiva, né? É a natureza animal sobre a espiritual. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Então, quando você está lá ainda como primitivo, a lei que impera é qual? É a lei do mais forte. Não existe mais lei, não existe ética, não existe conduta nem nada. Você tem que comer. Aquele que for mais forte e conseguir caçar é que é o vencedor, é que vai comer a caça. Continua ainda na mesma pergunta. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. A gente não vê isso muito, né? Mas, e aí ele pergunta na 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E é uma resposta assim, tranquila, né? Sim. Por quê? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Esse vai ser o nosso futuro. Estarmos livres da guerra, né? Aí a gente volta de novo cá atrás no capítulo dos espíritos durante os combates. E aí Kardec perguntou, certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? E a resposta vem, sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. É a pergunta 543. Então, nós somos influenciados. Aí na pergunta 544,
vem outra pergunta também sensacional, que ele diz assim: os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota? Resposta: sim. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Quer dizer, influência todos nós recebemos, mas a gente não pode esquecer que a decisão é nossa. Somos influenciados? Somos. Mas a decisão é nossa, não é o espírito que está decidindo por nós. Ele vem nos intuir. E aí ele diz: se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que comandar. Então a gente pode tirar isso para nós. Então, quando sofremos influências, a gente tem que ter bom senso para identificar aí o tipo de influência que está sendo. Se é uma influência positiva, se é uma influência negativa. E aí nós temos o livre-arbítrio para fazermos as escolhas, se seguimos a intuição ou não, né? Aí voltando cá no assunto das guerras, no capítulo mais adiante, na 744, ele diz assim: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Impressionante também essa pergunta. Por que que Deus permite que a guerra aconteça? E Kardec usou o termo a guerra necessária. E a resposta: a liberdade e o progresso. Isso aqui está dentro do capítulo da lei de destruição, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né? É destruição necessária e abusiva. Então a guerra existe e ela é necessária, né? Para o progresso. E a gente vê isso mesmo, né? Todos os lugares que já passaram por essa situação de guerra, como estão melhores hoje em dia. Essa foi, se não me engano, sexta-feira. Eu acho que foi sexta-feira, no Globo Repórter, né? A gente estava vendo, eles fizeram uma reportagem no Vietnã, mostrando as coisas boas que existem hoje no Vietnã em função do pós-guerra, né? A gente vê também, tem o exemplo lá do Japão, né? O pós-guerra. Então a gente percebe que mesmo sendo uma coisa trágica, aí a gente, com o conhecimento que a doutrina nos traz, mostrando para nós que a destruição ela é necessária para alavancar o progresso. Senão nós estaríamos ainda na Idade da Pedra, morando em caverna. Aí na pergunta 744, Kardec diz assim: se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? E aí ele diz, a resposta dos espíritos: escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Olha só, o que a gente vai entendendo aqui? Que a guerra, Deus permite que todos esses flagelos, essas tragédias, como ele fala aqui dessa flagelos destruidores, nesse capítulo, ele vem falando, isso acontece justamente para alavancar esse progresso. Senão a gente estaciona. Fica estacionado. É o mesmo caso da dor na nossa vida. A dor, ela vem por quê? Porque Deus está querendo nos castigar? Não. A dor vem na nossa vida para nos dar um sinal de que nós estamos no caminho equivocado. Ou estamos parados. Então é como se viesse nos dar uma cutucada. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, é o aguilhão que nos impulsiona, né?
É aquela espora que o cavaleiro põe lá no cavalo para fazer ele caminhar, para fazer ele correr. Então a dor é isso na nossa vida. E esses flagelos, essas destruições, essas coisas que acontecem, a gente não pode nunca achar que isso seja castigo de Deus. É em função desse progresso que rege, essa lei do progresso rege, né, todo o universo. Não é só o nosso planetinha, mas todo o universo, né? O Hamilton está colocando aí para nós que no período de guerras como a primeira e a segunda ocorreram grandes desenvolvimentos da humanidade, e é verdade. Quantos benefícios, coisas foram criadas, coisas foram inventadas e que nos beneficiaram em função do pós-guerra. Mas todo você pode analisar. No momento, a situação é terrível. Mas o pós, né, o pós a destruição, sempre vai trazer um grande proveito. Vocês terem um exemplo, nesses lugares, assim, atualmente a gente está passando muito por isso aqui no Brasil, principalmente aqui o Rio de Janeiro, esses lugares onde acontecem esses flagelos de enchente, de destruição da cidade. Passem por lá algum tempo depois e vejam como que a cidade está completamente bem melhor do que antes. E isso acontece nas nações também. Vejam esse exemplo que eu citei agora, que eu fiquei admiradíssima quando eu assisti o programa mostrando sobre o Vietnã. Claro, ainda tem as situações difíceis? Tem. Isso tem que ter, né? Mas, em função do que ele passou numa guerra que não teve razão de ser, a gente sabe disso, como se diz, aquela guerra que veio do nada e acabou em lugar nenhum, porque não se entendeu até hoje o motivo dessa guerra no Vietnã, né? Os comentários que se fazem. Então, como é que está o país agora? Eu não me lembro qual foi o programa, eu acho que foi o Globo Repórter, mostrando para nós como o país. A gente vê lá o Japão. Gente, o Japão passou por um flagelo ano passado, ou há 2 anos atrás, se não me engano, um tsunami que destruiu lá uma parte totalmente. Olhem lá como é que está agora. Né? E aí as coisas que foram refeitas com maiores possibilidades de facilitar a vida do cidadão. O que é isso? É o progresso. Né? Aí aqui ele pergunta assim, na 745, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Aí a resposta, esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Isso aí é triste, né? Isso aí é quando a criatura vem fazer a guerra em proveito próprio, e aí tudo nós vamos responder, por todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, pensamento, tudo, nós vamos responder. Mas uma situação dessa aqui, a gente percebe que é. Então, quando a gente estuda um ponto desse aqui, e a gente fica lembrando desses homens que são comandantes de nações. Como a gente tem lá no Evangelho, que a autoridade, o poder, não é dado a ninguém por prazer, por lazer, para poder satisfazer o ego, não. Ele veio com essa incumbência. O seu planejamento reencarnatório tinham essa missão de comandar nações, de comandar povos, qualquer que seja o cargo de chefia, de comandar grupos para ajudar aquele grupo a crescer, a evoluir, a se tornar melhor. E aí a criatura se perde, né? Como foi o caso de Napoleão, que a gente tem conhecimento pela espiritualidade, a criatura se perde porque se deixa envolver pelo orgulho e pelo egoísmo. Bom, mas meus amigos, agora a gente tem que parar mesmo, né? Nosso tempo está
esgotado. Nós vamos ter, e na semana que vem, convido a todos a estarem aqui na segunda-feira, nesse mesmo horário, 18 horas e 15 minutos, que a gente vai dar continuidade a esse estudo da Revista Espírita com outros fatos, que o estudo da Revista Espírita, deixa eu explicar para vocês, ele não é sequência da revista, né? Então, a elaboração foi preparada, né, os coordenadores prepararam por temas, por assuntos. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje falando da Revista Espírita de novembro de 1859. Semana que vem a gente pode estar lá em março de 1859. Eu não sei qual é o assunto da semana que vem, não me lembro agora, não vi. Mas não é um estudo sequencial, tá? É um estudo feito assuntos, que fica muito mais gostoso da gente estudar, né? Porque as revistas foram feitas mensais. E a cada revista, nós vamos tendo esses assuntos repetidos. Então, se a gente for fazer uma coisa sequencial, vai ficar uma coisa quebrada. Então, achamos melhor, claro, sempre sob a orientação dos mentores da nossa casa, que é o Centro Espírita Leon Denis, nós elaboramos esse trabalho assim por assunto, por temas. Então, a gente está falando aqui, estamos num momento falando dos casos que chegavam a Kardec de fenômenos espirituais. E ele analisando e dando aqui a sua opinião a respeito dos fatos. Nós estamos nesse ponto, bom? Então, na semana que vem, nós estaremos aqui vendo uma outra situação, um outro caso de um outro mês da revista. Nós temos estudos aqui na Sala Espiritismo Net Brasil, a semana toda, meus amigos. Terça-feira nós temos estudo, quarta-feira nós temos estudo também, do livro O que é o Espiritismo, é importantíssimo o estudo desse livro. Às quintas-feiras também, às 18 horas e 15 minutos, nós estamos estudando as obras de Leon Denis, que estamos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um estudo assim também maravilhoso, muito bom e muito esclarecedor para nós, para nos conhecermos. Leon Denis ali está passando para nós quem realmente nós somos, o nosso eu interior, né? Livro dos Espíritos nós temos, deixa eu me lembrar, Hamilton, porque é tanto estudo. Livro dos Espíritos nós temos às sextas-feiras na Vitrine Espírita, né? Que é comigo também às 18 horas. E temos aos sábados nas palestras que são transmitidas pelo Centro Espírita Leon Denis aqui. Nós temos estudo às 10 horas, às 15 horas, às 17 e às 19 horas. Então, o estudo, meus amigos, é o que não falta para nós aqui nesse Pautal. Então, aquele que puder vir participar, porque estudar nunca vai ser demais. Agora, por exemplo, nós vamos ter aí uma palestra, assim que a gente terminar aqui o nosso estudo, nós vamos ter aí uma palestra sobre os 86 anos da desencarnação do nosso querido Leon Denis, que aconteceu esse mês. Então, a nossa casa, cujo mentor é o Leon Denis, ele está prestando essa homenagem essa semana, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente vai encerrar aqui fazendo a nossa prece, eu vou liberar o microfone, o Centro Espírita Leon Denis vai entrar e nós vamos ter aí uma palestra, um estudo e depois o momento do passe. São gravadas, Araci, as aulas são gravadas, elas estão nesse site que a Nina está colocando aí. Ela vai colocar no espiritismo.net, tá? Então é www.espiritismo.net, que você pode entrar lá que você encontra todas as aulas lá gravadas de todos os estudos que a gente está fazendo, já fez até hoje. São 15 anos de trabalho do espiritismo.net aqui no Pautal. Então a gente tem muito material, tá bom? Amigos queridos que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos encerrando o estudo da Revista Espírita e daqui a pouquinho nós vamos passar aí a reunião pública diretamente do Centro Espírita Leon Denis.